Olá, seja muito bem-vindo ao Utiverso, Marcelo Uti aqui, e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de 2025 com foco nos board games. Isso mesmo, senhores, mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, faça os 3 Cs, curte, comente, compartilhe. Faça isso para que o canal tenha mais relevância e atinja mais pessoas, alcance mais pessoas na rede, para que a gente possa aumentar cada vez mais a qualidade do debate e trazer assuntos que sejam de maior relevância para todos. Pode ser? Comente aí embaixo, põe aí as suas impressões sobre o ano de 2025. Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você dentro dos board games? Qual foi a pior coisa que aconteceu para você dentro dos board games? E vamos dividir e compartilhar esse ano que para mim foi absolutamente fantástico dentro dos mundos do board game e, por que não dizer, também na minha vida pessoal. Bom, então vamos começar. Eu fiz uma colinha porque é muita coisa para a gente conversar e vocês vão reparar que de vez em quando eu vou olhar para baixo para a minha pranchetinha aqui, onde eu escrevi um roteirozinho, né, coisa que eu costumo fazer, vocês sabem muito bem que eu falo de bate-pronto, né? As edições do vídeo aí são só para achar ele um pouquinho mais engraçado, um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais dinâmico, colocando imagens de um lado ou outro aqui, mas eu raramente faço alguma edição para remover alguma coisa que eu falei ou para acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado. Mas vamos lá. Então, retrospectiva 2025 dos board games pela visão do Marcelo Uti ou do nosso querido e amado Utiverso, ok? Bom, o ano de 2025 foi um ano de mudança na minha vida em relação a esse paradigma, essa perspectiva dos board games. Por quê? Até então eu jogava só em casa, raramente eu ia para casa de alguém jogar, porque o meu acervo fica na minha casa. Então era mais fácil eu jogar aqui. E eu comprei uma mesa bacana para jogar, uma mesa grande, que na qual estou fazendo esse vídeo agora, que fica em frente aqui a meu acervo, meu armário do acervo, né? A prateleira onde ficam os jogos. E até então, nos anos anteriores, no 2024 para trás, eu jogava mais com a minha família, né? A minha namorada na época, com os meus filhos e com alguns amigos. Era muito pequeno o meu universo de jogo, porque eu tinha essa estrutura de jogar mais em casa com as pessoas que estavam ali ao meu redor. Terminando meu namoro, né, começou o novo ano, e eu comecei a jogar muito sozinho, porque eu queria jogar e não tinha com quem jogar. Né, aquela velha história, um dos primeiros vídeos do meu canal, tenho mais jogos que amigos. E então eu resolvi quebrar o gelo. E como é que foi feito esse processo? Falei um pouco para vocês sobre isso no começo dos vídeos do canal lá, inclusive nesse vídeo aí do Quebrando o Gelo, tenho mais jogos que amigos, e eu fui buscar grupos onde eu pudesse jogar fora de casa. E eu conheci uma loja, o Brechó Lúdico, a loja do Serjão, uma pessoa bacana, adoro o Serjão, criei uma amizade, um carinho muito grande por ele durante esse ano, porque ele, de certa forma, me permitiu conhecer mais gente, jogar com mais pessoas. E vocês vão ver que os números são bem impressionantes e podem até chocar, alarmar algum de vocês aí. Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de me conhecer este ano, jogar meus jogos ou jogar comigo jogos que não são meus, foram, digamos que, a válvula motriz da minha mudança de paradigma. Por quê? Como eu falei, antes eu jogava com poucas pessoas no universo limitado que era a minha casa, e eu tinha uma dinâmica bem diferente em relação ao que eu tinha no meu acervo que eu colocava na mesa. Gente, não é novidade para ninguém, absolutamente ninguém, que quando você tem jogos, você tem que pensar para quem são aqueles jogos, com quem você vai jogar aqueles jogos. E, naturalmente, você vai jogar com as pessoas que estão ao seu redor. Você compra um jogo para jogar com sua família, um jogo para jogar com seus amigos, né? Tem jogos que são incompatíveis com certos grupos, inclusive. E esses jogos são específicos, né? Muito quadradinhos dentro daquela estrutura ali, e não são tão abrangentes como poderiam ser para comunidades mais abertas, onde você joga com mais pessoas, ok? Por esse motivo, né, conhecer o brechó,
ter acesso e contato com o grupo do WhatsApp do brechó e poder ali flexibilizar mesas para mim e poder jogar com outras pessoas, foi realmente algo que foi modificador, tá bom? Mas a primeira pessoa que me possibilitou fazer isso, depois do Sergião, que é o dono do local, do espaço, e talvez até antes do Sergião, porque eu já conheci o espaço e eu não me via muito inserido naquela estrutura, porque a loja no começo do ano ela ainda estava no 11º andar de um prédio, numa sala comercial, e o espaço era muito pequeno, cara. E eu vi ali, pô, cara, eu tô incomodando. Era uma mesa grande, uma mesa de jogos, né? A Bruto, inclusive, é a mesa que eu mais joguei esse ano, disparado. Tem até treta com isso aí, depois eu conto para vocês. A mesa Bruto, que o pessoal chama de mesa Brute, porque sou eu que jogo naquela mesa. Mentira, muita gente joga lá, mas de fato eu acho que tempo de horas da Brutus comigo esse ano excedeu inclusive os tempos totais de hora de mesa de horas de jogo daquela mesa, da sua história, tá bom? Mas vamos lá. A primeira pessoa então que me flexibilizou, que me possibilitou essa mudança de paradigma foi o Luca Lima. Então, cara, eu queria muito agradecer a ele. Eu sempre agradeço, eu sempre lembro dele, porque foi uma pessoa que eu fiz contato no grupo do WhatsApp do Brechó e foi a pessoa que falou, vamos jogar, eu tenho uma mesa tal dia, vamos lá, vamos participar. Foi o Dominante Species, na mesa no dia estava o Pedrão, né? O Domingos, que era o dono do jogo, né? Um abraço para vocês três aí, o Luca, o Pedrão e o Domingos. E não foi o jogo que eu gostei, enfim, nada contra o jogo em si, mas não me agradou. Acredito que não me agrade até hoje. As dinâmicas do jogo, enfim, as mecânicas do jogo não me agradaram, mas foi o ponto de partida para a gente começar a jogar e dali em diante não parou mais. Essa mesa com o Lucas durou não, que ela não acabou, né? Ela foi durante o ano inteiro, todas as quintas-feiras, com raríssimas exceções. As raras exceções que eu não participei dessas mesas de quinta-feira foram porque eu tive alguns problemas de saúde, eu tive uma crise renal esse ano, que me tirou, né, numa semana. E em outro momento eu tive um problema com o meu carro que me levou a uma exaustão. Cara, eu estava mal, o carro estragou e, bicho, enfim, teve um problema grave com o carro. Eu já estava estressado, já estava cansado e, bicho, eu fui parar no hospital. Então foi uma fadiga misturada com uma enxaqueca, uma crise que nem os médicos sabiam o que era, investigaram de assuntos poderiam ser de vírus graves, entendeu? De uma possível meningite. O trem era grave, sabe? Assim, nada a ver com nada. Fiquei internado algum tempo até eles falarem, Marcelo, olha, vai para casa, se piorar, você volta. Porque eles não conseguiram ter um diagnóstico para o problema. Então, esse dia eu não pude jogar. Eu estava internado. Mas olha só, tirando isso, foram, acho que no máximo 3 semanas que eu não pude participar, por motivos de força maior e nunca porque eu não queria jogar, muito pelo contrário, eu sempre quis jogar. E nessas quintas-feiras, a gente fez um grupo fechadinho, né, uma panelinha, a gente pode conversar sobre isso depois, que é muito interessante, que tem a ver sobre a comunidade, que eu vou falar mais tarde, mas que a gente jogou dezenas de jogos e foram uma quinta-feira por semana durante o ano inteiro, então foram, sei lá, não sei contar, 50 partidas, mais ou menos por aí, 47 a 50 partidas no ano, eu não tenho ideia, gente, essa conta, desculpa que eu não fiz, mas foram todas as quintas-feiras no começo, começou no final de janeiro, a primeira vez, se não me engano, foi dia 22 ou 31, não lembro, e foi até agora, o final do ano, a gente só pulou agora as comemorações de Natal e Réveillon, né, de Ano Novo. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026, tá? Só para constar. Então a gente manteve essa mesa durante o tempo inteiro e nos intervalos dessas quintas-feiras eu comecei a fazer então o aluguel dessa mesa para jogar. E aí eu tive essa oportunidade de mudar da minha casa o foco para jogar na rua. Em um determinado momento do ano, o condomínio começou a gerar problemas pelo fluxo de gente jogando lá no 11º andar, onde era a loja Brechó. E aí o nosso acesso ficou restrito. Como ele ficou restrito, porque tinha um porteiro lá,
pé no saco e tal, a gente, por causa do horário que a gente saía, né? A gente começava a jogar às 19 horas, ia sair meia-noite, 1 hora, e o porteiro tinha que ficar abrindo a porta, ele ficava chateado com isso, gerou um barulho e esse barulho chegou a gerar problemas para o Sérgio, que é o dono do brechó. Eu fui jogar em outro local, que foi o Garagem Nerd. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, senhores. Então, né, se vocês tiverem onde que é esse lugar, então é tudo aqui em Belo Horizonte, tudo na região metropolitana aqui, dentro da cidade mesmo. O brechó fica na próxima Praça da Liberdade, que é um ponto turístico de Belo Horizonte, e esse Garagem Nerd fica aqui perto de casa. Eu moro no Sagrado Família, ele fica aqui no Horto, não é Horto, não sei, Graça, não sei. Fica ali. Não é Graça também, não sei. Santa Efigênia. Enfim, fica aqui perto de casa também e lá tem mesas também, é um espaço que recebe jogadores fundamentalmente de TCG, né, Trading Card Games, jogos de baralho, né, baralho, gente, olha, tem um pecado, o pessoal vai até me agredir aqui. Jogos de cartas competitivos, beleza? Aí você tem o Magic, tem o Yu-Gi-Oh!, tem o Pokémon, não sei se rola mais Pokémon lá, não sei. Tem Vampire, tem vários tipos de jogos. Eu não sou dos TCGs, então não sei qual que é o jogo que está na moda agora, tá bom? Mas, de qualquer forma, lá era dedicado a isso. E a gente conseguia, de certa forma, um espaço para jogar nossos board games lá, porque as mesas lá são gigantescas, são enormes. O dono lá, o Mozart, é uma simpatia. Lá tem um espaço para aluguel de jogos também. Lá tem uma lanchonete. Então, muito legal, cara. O espaço é muito legal. Recomendo, se você mora em Belo Horizonte, também procurar o Garagem Nerd. Mas o brechó hoje é o meu lar, segundo lar. Né? O meu primeiro lar para board game é o meu segundo lar. É onde eu mais passo meus tempos livres. Tá bom? E qual foi a vantagem de eu quebrar esse paradigma, de trazer, então, essa nova verdade de sair de casa para jogar? Né? Foi, como eu falei, totalmente modificador. Beleza? As vantagens que eu tive e tenho até hoje em jogar fora de casa sobrepõe as desvantagens. Quais então seriam essas vantagens de jogar fora de casa, Marcelo? Primeira vantagem é flexibilizar o acesso a outras pessoas. Por quê? Na sua casa, cara, é a sua casa, é o seu lar. E, bicho, você vai colocar pessoas que você não tem, talvez, uma relação profunda o suficiente para, digamos, inserir na sua intimidade. Né? Então, é um banheiro ou 2 banheiros que você tem na sua casa, que você vai flexibilizar para até 6 pessoas. E é um problema, é lanche, é comida que você tem que acabar arrumando, é vaga de garagem, é problema na rua, né? Trânsito. Então, assim, eu senti, antes de perceber que essas questões seriam, de alguma forma, algum problema, que até então nunca foram, ok? Eu senti que as pessoas, elas eram reticentes de jogar nas residências das pessoas. Justamente porque tem esse caráter de eu estou levando você para dentro da minha casa. E aí você fica, eu não te conheço, cara. Né? Qual que é a sua intenção? Fica uma coisa estranha, é muito íntimo. Porque você está levando a pessoa vai ficar passar horas dentro da sua casa, né? Focada num jogo, explicando não sei o quê, e às vezes ela nem te conhece. Então é desconfortável para ambas as partes, mas as pessoas que eu convidavam realmente eram muito reticentes para vir jogar aqui em casa. Então, bom, a vantagem principal é que eu me possibilitou jogar, porque se não fosse assim, eu não teria jogado tanto quanto eu joguei este ano inteiro, beleza? A desvantagem nesse processo todo é que eu tenho que sair de casa com os meus jogos, levar o jogo para o local, né? Então é um risco de dano, de problemas com o jogo no processo, levar a estrutura do jogo, que no meu caso são porta-cartas, rolador de dado, moedinha, os itens 3D, miniatura, por exemplo, quando se joga o Imperial Assault, é muita coisa, cara, é um peso. Né? A caixa que eu levo ali vai para 20 quilos, de quantidade de material que tem, entendeu? Né? Fica aí entre 5 e 20 quilos, entre né, a quantidade de coisa que eu levo, às vezes eu levo 2, 3, 4 jogos, então é muita coisa para levar, e tem que ter o carro, sem o carro você não consegue fazer isso, que é muita coisa para levar. E o custo que você vai pagar no aluguel lá, na mesa, tá bom? O custo não é tão alto, então não é um impedimento, mas em desvantagem em relação à sua própria casa é isso. Né? A grande desvantagem é que a minha mesa agora não serve para praticamente
Nada. Ninguém mais joga aqui em casa, tá bom? Não vejo mais sentido em chamar ninguém para jogar aqui em casa. É um problema? De jeito nenhum, tá bom? A mesa está disponível. O dia que eu quiser jogar com alguém da família, né? Tá aqui, beleza? Não vai fazer uma mesa, não ocupa um espaço desagradável na nossa casa, correto? Bom, então foi isso. Primeira foi a virada de perspectiva, a virada de paradigma, essa mudança de forma de ver o jogo, de ver o hobby e de como eu estava então inserido e como eu fiquei inserido a partir desse momento, tá bom? Foi o ano, então, graças a isso tudo, né, começando no brechó e tudo mais, e continuando lá depois de ter resolvido os problemas, porque o brechó saiu do 11º andar e foi para a rua, uma porta de frente para a rua. Muito bom o espaço, que eu frequento semanalmente. Eu não falo diariamente, porque é difícil, eu tenho outras tarefas noturnas, né? Que eu só jogo depois do meu trabalho, eu não jogo, né, no dia inteiro, não sou vagabundo, a gente tem que trabalhar, né? Então, lá ficou muito melhor o espaço, muito bacana, muito acolhedor, é uma loja e ela aluga jogos. Então, se você quiser, você aluga espaço para jogar, você paga sob o seu preço, o seu valor na mesa. Eu vou revelar, não vou revelar o valor, não. Vocês consultam lá e verificam, tá bom? É barato, eu só posso dizer isso. Pelo tempo que você passa lá, o tempo de qualidade que você gasta na mesa, é barato, muito barato. E você pode pegar os jogos do acervo deles para jogar. Então é muito mais barato do que parece, tá bom? Então vale muito, muito a pena conhecer o espaço. Estou fazendo propaganda do espaço que vai fazer concorrência com as minhas mesas. Mas vamos lá, vem jogar comigo, que será um prazer, tá bom? Então, foi o ano que eu joguei mais vezes, com mais gente diferente e mais jogos diferentes, tá? Eu fiz a sondagem pelo Ludo Hall, que é onde eu marco todas as minhas partidas, e o Ludo Hall esse ano ele fez um recap de 2025, ele mostra ali. Depois eu vou botar aqui no lado aqui para vocês verem qual foi o meu recap do Hall, para vocês verem a diferença, né? Não a diferença, para vocês verem o volume de coisa que tem lá, que foi o que eu joguei esse ano, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, pelo levantamento que eu fiz lá no do Hall, que pode ser, digamos, um pouco mais voltado para o que eu quero falar com vocês, foram 694 partidas esse ano, das quais 460 pelo menos foram fora de casa. Marcelo, ainda assim você jogou muito em casa? Sim, eu jogo muito sozinho ainda, quando eu não posso ir, né? Eu sempre estou jogando alguma coisa, tá bom? Então, pelo menos 460 partidas foram fora de casa, o que deram, em média, 38 partidas por mês. O mês tem 30 dias, ou seja, eu joguei mais de uma partida em alguns dos dias, né? A média nossa lá é 1 a 2 partidas por dia, entendeu? E tem dia, dependendo do jogo, você passa de 8 ou 10. Vai variar do jogo. Por exemplo, o Sky Team, né? Você não consegue jogar uma partida, você vai jogar pelo menos 5 ou 6 partidas, né? Side Effects, que é um pair game, né? Também você vai jogar mais. O Safra Ideal, que está aqui em cima, está fora da vista de vocês, também você não vai jogar, vai jogar 5 ou 6 partidas. Eu não sou o cara dos pair games, então não tem tantas partidas de pair game assim. Eu nem gosto, para ser bem sincero, eu tenho pouquíssimos. De pair game aqui que eu tenho, de fato, seria o Side Effects e o Uga Buga, beleza? O Safra Ideal eu não considero ser um pair game, apesar de ele ter essa característica que ele vai de 1 a 8 jogadores. Ele, eu acho que tem um modo solo, eu não sei. Eu nunca joguei de solo, enfim. Mas ele vai até 8 jogadores, então teria essa característica de ser talvez um jogo que você poderia usar para a galera, não festivo, porque ele tem regras um pouco mais elaboradas que um pair game deveria ter, que é uma coisa simples, você lê uma carta e aplica, né? Então ele tem regras mais elaboradas, ele precisa de maior concentração, então acaba que ele não é um jogo tão festivo, mas é um jogo para a galera, né? Para jogar até 8 pessoas. Beleza? Eu não tenho tantos jogos assim de partidas rápidas, mas a gente joga muito, tá bom? Então, 38 partidas por mês aí foi minha média. Meu pico foi, se eu não me engano, no mês de junho, foram 80 partidas. E o meu menor quantidade de jogos foi justamente em janeiro, foram 4 partidas. Para vocês verem como é que foi. Né? No final do mês eu fiz contato lá com o Lucão me chamou para a mesa e a partir dali para cima. Daí então, depois de janeiro, o mês que eu tive menos partidas foram 48 partidas, tá bom? Então dá para você entender a média de movimento aí, pelo menos da minha pessoa, tá bom? Que joguei bastante esse ano. Então foram
96 pessoas com as quais eu joguei nesse ano. Eu contei quantas pessoas, foram 96 pessoas diferentes. A grande maioria deles, naturalmente, apenas uma partida, entendeu? Mas muitos deles, muitas partidas. Dentre os quais eu falo 102 com o meu filho mais velho, Gustavo, tá bom? 93 partidas com o Rods. Eu não sei se o número dele está batendo, a gente queria chegar a 100 até o final do ano, mas ele tem problema de saúde, a gente não sei se a gente conseguiu bater. Para mim aqui foram 93. E o terceiro lugar foi o Pedrão, a Taíde, né? A gente jogou bastante. Além deles, aqui eu tenho o Léo Palhares, o Lucão e o Dan. O Lucão e o Dan fazem parte dessa mesa de quinta. Então, por isso a gente jogou muitas coisas. E o Léo, cara, o Léo era carrapato comigo. Onde estava, o Léo estava, a gente estava jogando. Só que o Léo mudou, ele foi para Montes Claros, então, infelizmente, a distância impediu que nós tivéssemos mais partidas, mas com o Léo foram mais de 50 partidas, tá bom? Então fica esse registro aí para os meus queridos amigos, amo vocês, uma maravilha poder ter conhecido todos vocês esse ano e poder ter compartilhado tantos momentos fantásticos em mesas com vocês. Não basta poucas palavras para falar quão eu gosto de vocês e quão importante vocês foram no meu ano, podendo a gente ter esses momentos únicos de mesa, de experiência de mesa, mesmo que o jogo não fosse tão bom, né? O momento é sempre fantástico e isso serve para você que está assistindo esse vídeo hoje como exemplo. Olha só, 96 pessoas. Tá, Marcelo, você é um cara diferenciado. Sou, porque eu sou muito comunicativo. Eu converso com todo mundo. Eu consigo fazer uma conciliação muito fácil das pessoas. Eu consigo abraçar e oferecer acolhimento para muita gente. Então, lá no grupo do WhatsApp eu converso com muita gente. Quem é novato, eu chamo no particular. Eu marco o jogo, eu apresento, eu tutelo, eu pego aquela pessoa, põe no caminho, coloco ele para andar na trilha. Se quiser andar comigo, vai ser um prazer. Se não quiser, não tem problema. Mas eu vou dando muitas dicas. E isso faz toda a diferença. Eu acho que é o que todo mundo gostaria de ter. Só que eu sou só um, então eu não consigo fazer por todos. Então por que você não faz isso também? Beleza? Me ajuda no processo, tenho certeza que vai ser muito bom para todos à sua volta. E para você, prêmio máximo. Parabéns, beleza? Não estou sendo arrogante ou petulante a ponto de falar que eu sou o cara, não sou o cara, mas eu me sinto muito feliz, muito satisfeito de poder ter feito esse processo esse ano e poder ter jogado com tantas pessoas tão legais, que eu repeti mesas várias vezes com essas pessoas e ainda hoje repito. Hoje mesmo eu tô quieto, eu não vou jogar nada, talvez eu jogue em casa aqui, tô pensando ainda, vamos ver como é que vai dar o dia primeiro, né? Complicado, mas amanhã eu já tenho mesa, de segunda eu tive mesa, terça eu tive mesa, né? Então, gente, não para. O jogo é muito bacana e eu recomendo que vocês experimentem ter essa perspectiva aí. Bom, foram então 90 jogos diferentes que eu joguei esse ano. Pelo Ludohall, foram essa minha quantidade de jogos, 694 partidas no ano, 1.442 vezes mais do que a média dos inscritos no Ludohall. Beleza? Galera, não joga, gente. Vocês juram ou vocês não registram as partidas? É muita coisa. Eu fiquei chocado com isso. Tenho certeza absoluta que quem jogou comigo esse ano jogou mais que a grande maioria das pessoas do Ludohall, entendeu? Quem registra seus jogos no Ludohall. Me fala aí, me coloca aqui, quantas partidas você fez esse ano? Só para mim ter uma noção. Porque 1.442% a mais não tem sentido, cara. Eu fiquei chocado, juro que eu fiquei chocado com esse número. O que deu 39 dias e 11 horas de jogo, se fosse botar tudo encadeado, né, numa sequência, 39 dias do ano, 1 mês e 10 dias foi jogando. Né? Se pudesse ser feito assim, né, sem parar para fazer nada, para comer, para ir no banheiro, para dormir, para trabalhar, 39, quase 40 dias jogando no ano de 2025. Né? Muita coisa mesmo. Tá? Não precisa ser tanto não, viu, gente? Não se paute pelo meu exemplo nesse sentido, não. Não precisa jogar tanto. É porque a condição que me deu, a satisfação, a alegria, o meu tempo, minha agenda, minha dedicação me permitiu ter isso tudo, tá bom? Eu não me sinto em momento algum fadigado,
cansado enfadado desse universo de board games, irritado com qualquer coisa, muito pelo contrário. Foi muito bom, eu quero jogar mais, beleza? Não sei se eu vou conseguir, né? Mas que eu gostaria, sim. Bom, esse ano eu comprei 44 jogos e expansões. Isso aqui também está no recap, tá? Do Hall, vocês vão ver aqui, eu vou botar aqui. Dentre os quais os jogos que eu comprei, que eu mais curti, tem o Distill, tá aqui atrás. A gente já falou um pouquinho sobre ele, uma hora eu trago um review mais detalhado sobre ele, tá bom? Tem o Viticulture, que tá aqui, beleza? Eu joguei ele na terça-feira, tá? Muito bom. Distill, acho que eu joguei segunda. Foi Distill? Não, segunda foi Barragem. O Barragem que eu comprei também tá aqui. Esse ano foi segunda-feira e sexta-feira, amanhã tem Barragem também. O Escape Plan tá aqui do meu lado, eu deixei ele fora da estante para mostrar para vocês o tamanho da criatura, que é um jogão do Vital Lacerda, muito, muito bom. Ele fica aqui no lugar do detetive, eu botei ele para preencher o detetive, vai lá para baixo, tá bom? O Nemesis Lockdown, que tá aqui, ok? E o Eclipse, que tá lá em cima, vou ter que mostrar lá em cima, não tem jeito, né? Tá lá, o Eclipse lá em cima. Tá bom? O Safdel do lado ali do ISS Vanguard. Aqui, ó. Tá vendo? O Safdel tá aqui, escondidinho. Beleza? Então foram os jogos, digamos, os jogos que têm destaque no meu acervo esse ano. E isso muda muito o foco de como eu comprava os jogos. Eu tenho hoje adquirido jogos, vocês podem ver, o Distill, Viticulture, Escape Plan, o Barragem, são jogos euro. Então mudou um pouco o direcionamento que eu tinha mais para o Ameri e foi mais para o euro. E o Eclipse ele é um híbrido entre o Ameri e o euro, né? Eu comprei muita coisa do Imperial Assault também, tá bom? O Imperial Assault é um Ameri Thrasher, né? Tá aqui em cima também, já falei sobre ele, mas a gente como tem uma audiência rotativa, pode ser que as pessoas não conheçam, tá aqui, ó, Imperial Assault, tá bom? E ele tem muito conteúdo, muita expansão. Então esse ano eu comprei bastante Imperial Assault para adicionar no nosso acervo aqui, porque é um jogo que quanto mais material você tem, mais legal ele fica. É um jogo de campanha, então você tem grandes possibilidades. Só ajustar aqui, isso é toque, né, de gente doida, ajustar a câmera para ficar alinhada. Quanto mais material você tem, as campanhas ficam cada vez mais divertidas e cada nova expansão ela traz um manual com mais possibilidades de campanha. Então, é um jogo muito bacana, só que ele está out of print e ele é todo em inglês. Então, é um jogo difícil de botar na mesa, mas esse ano eu consegui fazer 2 campanhas completas dele e foi muito bacana. Foi muito, muito, muito bacana. Vai demorar eu fazer outra campanha dele, porque é um jogo que requer muitas partidas para fechar a campanha. E é muito difícil levar, cara. Ele requer um volume de material dele é gigantesco. Vocês não acreditam, gente. É muita coisa mesmo. Jogo de miniatura, né? Então tem miniatura, tem cenário, é muita coisa para levar. Manual, muita carta. Ele é brutal esse jogo. É fantástico. Absolutamente fantástico, maravilhoso. Dizem, consideram, e eu sou uma das pessoas que atesta isso, é o melhor Dungeon Crawler já feito. Até porque eu sou fã de Star Wars. Se eu não fosse, talvez eu não achasse. Aí você tem outros segmentos aí, como Descent, né, entre outros aí, que poderiam estar no lugar dele com mecânicas similares. Beleza? Inclusive dizem que ele é a reimplementação das mecânicas do Descent. Eu não sei quem veio primeiro, se for o ovo ou a galinha. Seja como for, para mim, o Imperial Assault ele é o melhor Dungeon Crawler já feito, até hoje. Beleza? Acho difícil superar. Apesar do que eu tenho aqui em cima também, lá vou eu de novo estragar o foco, o Level 7, beleza? Que mecanicamente ele é muito mais legal do que o Imperial Assault. Só não tem o peso da lore e ele tem uma campanha menor, muito menor que o Imperial Assault, tá bom? O conteúdo dele é muito mais restrito que o do Imperial Assault, mas mecanicamente é um Dungeon Crawler absolutamente fantástico. Tático, difícil, muito bacana, cara. Jogão mesmo. Que vê muito pouco a mesa, porque tem campanha, então o jogo não é muito fácil, não é um jogo muito amistoso para se apresentar para as pessoas. Beleza? E também foi o ano que eu mais comprei e encomendei peças de 3D e o ano que eu mais pintei meus jogos, tá bom? Então foi o ano que eu comprei, as moedas eu já tinha, né? Mas eu comprei moedas de metal esse ano, tá? Então, para mudar um pouquinho
variabilidade aqui das condições, tá bom? Eu falei no outro vídeo sobre moedas de metal, tá bom? Então, foi moedas de metal. Essas moedas são compradas numa empresa aqui no Brasil que chama Moedas Co, né, companhia, e ela produz moedas para jogos, moedas específicas para jogos. Antigamente, até então, eu usava as moedas de 3D, né, que eu já mostrei para vocês aqui, né, feitas de impressão de 3D, que são fantásticas, muito bacanas, mas as moedinhas de metal, gente, se eu consigo mostrar para vocês, beleza? Elas dão uma sensação tátil muito bacana, o barulhinho da moeda na mão, né? Esse barulho que a moeda faz, né? E você poder tatear isso é muito legal, cara. São realmente um upgrade que eu fiz para o meu acervo, que tem muito a ver com o tipo de jogo que eu gosto, porque eu não gosto de muitos jogos, né? Os temas me pegam com muita dificuldade. E aí, na falta de ter o que comprar, eu fiz isso. Eu pintei meus jogos, comprei muito insert 3D para organizar os jogos, comprei muitos acessórios, porta-carta, porta-deck, né? Elementos de pimpagem para melhorar a imersão da pessoa no jogo, moedinha, enfim. Esse ano foi o ano que eu mais adquiri coisas e também não tem por que parar, porque tem jogo, vai ter o que pimpar no jogo, tá bom? Foi o ano da criação do canal também, do canal do YouTube, beleza? O Multiverso já existia, ele já existia aqui na minha casa, na minha cabeça, porque eu já tinha essa multifaceta de ser RPG, board game, war game, então já tinha essa estrutura. E eu ganhei de presente de meus amigos do Sul uma placa de madeira esculpida com o Multiverso, e eu então, desde então, já criei isso, foi do ano passado, do ano retrasado, né? Não foi nem no ano passado, então já tinha essa estrutura, só criei o canal para poder conversar um pouquinho com você sobre essas coisas que orbitam, né, o mundo dos board games, esse hobby maravilhoso que a gente tem, ok? Bom, foi um ano então que eu fiz muitos amigos, como eu falei, né? E aqui eu gostaria de deixar um abraço fraterno a todos vocês. Pessoas que compartilharam mesa comigo, pessoas que me deram atenção, pessoas que entraram em projetos comigo, pessoas com as quais eu conversei, pessoas que eu pude indicar coisas, que eu pude dar dicas, que eu pude, dar conselhos dentro do hobby. Eu sou eternamente grato a todos vocês. Então, aqui fica um agradecimento realmente carinhoso a todos vocês. Eu vou falar alguns nomes aqui, mas não vai esbarrar no todo. Então, se por acaso eu não falei seu nome, gente, vocês me desculpam, mas sejam abraçados da mesma forma, tá bom? Então, vamos começar lá pelo Léo, pelo Léo Palhares, pelo Rod, pelo Luca, pelo Pedro Ataíde, pelo Dan, peludão, o Serjão, tá, o Will, os dois Will Montanaro, o Will do Brechó, as meninas, a gente tem a Jana, a Jaque, a Fernanda Modar, a Stephanie, a Gabi, a Estela, gente, a Betina, a Poliana, a Sonara, a Dayana, gente, ó, um beijo profundo em vocês, a Sarinha, a Bia, eu amo de paixão essas meninas, entendeu? Os grandes jogadores, o Rodrigo Sveno, o Gustavo Fazenda, a gente tem o Henrique, o Lorenzo, gente, é gente demais, eu não vou conseguir lembrar todo mundo, então um beijo para todos vocês. Se eu por acaso não falei seu nome, o Vinição, se eu não falei seu nome, entenda que vocês estão no meu coração e sintam-se abraçados. Sou extremamente grato pela companhia de vocês todo esse ano e vamos continuar mantendo nossa amizade, né? Daniel, Felipe, delegado Felipe Façanha, grandes amigos, pessoas que eu gosto demais da conta. Gente realmente que está aqui no meu coração, tá bom? Foi um ano de muitas experiências em mesa, muito contato com pessoas de todos os tipos e um ano de aprendizado de como ensinar o jogo, de como trazer a pessoa para a mesa, de como explicar o jogo da forma que a pessoa se insira no jogo, o processo de imersão do jogo, entendeu? O ano que eu mais tutelei partidas, né? O ano que eu mais ensinei jogos, o ano que eu mais estive com as pessoas,
servindo as pessoas. Isso para mim foi muito, muito, muito bacana. Sou extremamente grato a vocês. E alguém pode achar, não, mas você acha bom, você não acha chato? Cara, eu não acho, eu fico extasiado, satisfeito, feliz da vida em poder apresentar um jogo e eu ver que a pessoa aprendeu aquele jogo, que a pessoa gostou do jogo, que a pessoa jogou bem, que fez jogadas bacanas. Isso para mim é muito, muito, muito mais satisfatório que ganhar uma partida. Ganhar uma partida eu acho que é uma consequência. Né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não sou competitivo, não gosto desse tipo de sentimento da competição. Lógico, vencer é gostoso? É, mas muito melhor é compartilhar aquele momento na mesa e você ver, perceber a boa jogada da pessoa, para te inspirar, para que você consiga fazer aquilo de repente, né? Ou pelo menos se pautar na forma de raciocínio, no alinhamento da alocação que cada jogador faz ali naquele momento, que te, sabe, dispara gatilhos e fala, olha que legal isso aqui, nossa, eu não tinha visto por esse lado, né? Perceber o jogo de outras formas. E como é que você faz isso? Jogando com outras pessoas, cara. Sozinho, dificilmente você vai ter um paradigma de lá. Você não vai ver, você não vai perceber essas nuances que a julgar a experiência de mesa vai dar, tá bom? Então, não tem coisa melhor para o hobbyista poder compartilhar a mesa com outras pessoas. E nisso eu fui agraciado por quase uma centena de pessoas com as quais eu compartilhei mesa esse ano. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês. Vocês são fodas, beleza? Foi um ano também, agora já para encerrar, para o vídeo não ficar enorme, de treta. Lógico que tem treta, porque eu sou bagunceiro, né, gente? Quem me conhece sabe, eu faço bagunça pra caramba, eu brinco demais na mesa, eu rio, né? Zoo o plantão de todo mundo e, naturalmente, vou arrumar treta. A primeira treta do ano, essa treta foi fantástica, foi sobre justamente a mesa bruto. Então aí já é o pós-festa, né, do Réveillon. Vamos falar das tretas, dos momentos críticos aí. Cara, esse ano eu tive esse problema de ver a mesa bruta muitas vezes, né? E a mesa bruta é uma mesa muito legal, uma mesa enorme, gigantesca. Ela cabe em 6 pessoas com conforto. Ela tem um comprimento muito bom e uma largura mais que o desejável, porque você não consegue alcançar o outro lado da mesa, para você ter ideia. Mas ela, por justamente ter esse espaço maior, cabe todo mundo e cabe todos os jogos, cara. Imagina um jogo que você tem mais componentes. Ela cabe na mesa. Olha que legal, ela é maior que a minha mesa aqui. Então, a mesa é muito, muito, muito bacana, cara. É uma mesa de jogo, tem uma lateral elevada, então você joga para dentro, você rola o dado não rola para fora da mesa, cabe tudo, cara. A mesa é fantástica. Tem um matzinho de neoprene que faz a cobertura da mesa. Então, ela é muito bacana para jogar. Tem porta-copo, essas coisas, né, que são interessantes também para o bebê não ficar no chão e nada dentro do tabuleiro. Então, muito bacana a mesa. Mas, naturalmente, é uma mesa que tem uma concorrência. Por quê? É uma mesa que ela é mais cara, o aluguel dela. Até então ela era mais cara, ela caiu nesse status aí porque tem outras mesas especializadas de jogo agora lá no brechó. Mas eu aluguei essa mesa pelo menos 3 vezes por semana durante o ano inteiro, cara. Por esse motivo que o pessoal falava, é a mesa do Brute, né? Marcelo Uti, né? Brute. A mesa do Marcelo. Dizem que meu retrato tá marcado na parede, como se fosse um raio-x, assim, do tanto que eu sento na mesa, né? Como se fosse exposto ali a fótons, né? A minha sombra tá marcada ali no lugar que eu sento na mesa. Porque realmente eu aluguei essa mesa muitas vezes. E desse ano, cara, foi muito divertido. Por que eu tô rindo? Não foi divertido, foi uma bosta isso. Mas foi interessante para trazer no vídeo de vocês. Teve uma pessoa no WhatsApp que me chamou no privado, cagou na minha cabeça. Bom, mas você tá marcando mesa toda vez, a gente não consegue marcar essa mesa. Eu falo, mas a agenda tá lá, marca, eu não sou dono da mesa. Marca a mesa, ué. Tá bom? Eu marco ela 3 vezes por semana, mas, pô, eu não marco o ano inteiro, eu marco 2 semanas, no máximo 3 semanas para frente. Por quê? Muita gente me procura para jogar, mas é muita gente, cara. Muita gente mesmo, Marcelo, vamos jogar tal jogo? Vamos jogar de vamos jogar barragem, vamos jogar tipo vamos jogar Nemes. Eu tenho os 2 Nemes, vamos jogar Eclipse, vamos jogar Dinossauro World, vamos jogar Terraform Mars. Tem muito jogo, Abomination, pouca gente tem esse jogo, então vamos jogar Spartacus. Cara, eu tenho muito jogo que a galera gosta de jogar, entendeu? E aí a galera me procura para jogar, então eu vou marcando as mesas para jogar com essa galera. Só que presta bastante atenção. Raramente eu tenho uma mesa que se repete. A minha mesa tem, por exemplo, o Rod que jogou comigo 100 vezes. Cara, eu joguei 694 partidas. Então ele jogou
um sexto, um sétimo das partidas que eu joguei esse ano comigo. Foi o cara que mais jogou comigo, tirando meu filho. Entendeu? Então, presta atenção. Minhas mesas não se repetem, muita gente diferente nas mesas. Joguei com 100 pessoas. Então, eu vou ciclando as pessoas, vou apresentando jogos para várias pessoas. Então, cara, eu preciso de uma mesa que não somente caiba essas pessoas, são no mínimo 4 jogadores, né? Dificilmente eu jogo com menos de 4, jogo com 5, muitas vezes com 6 raramente, mas, enfim, pode acontecer também. E, principalmente, jogos que precisam de mesa grande. Jogos que ocupam muito espaço. Por exemplo, o Nemesis, cara, como uma mesa danada. O Eclipse como uma mesa danada. O Destino como uma mesa danada. O Barrage ele ocupa a mesa inteira. Absolutamente. São jogos que expandem comedores de mesa. Entendeu? Eu joguei Sleeping Gods esse ano. Fiz 2 campanhas lá dentro do Brechó. 2 campanhas, ou 3 campanhas do Dwarf Mine. Entendeu? Então, eu preciso de espaço. Realmente, a mesa bruta é melhor para fazer isso. E a pessoa veio reclamar comigo. Porque essa pessoa queria que eu reservasse a mesa no dia ou na semana. Entendeu? E como é que eu vou reservar a mesa na semana, sendo que tem tantas pessoas me chamando para julgar? Entendeu? Não tem como. Eu não vou conseguir. Entendeu? Ela queria que a mesa ficasse disponível para ela alugar. Então, assim, você está errado porque você está alugando a mesa que eu quero alugar. Aí eu falo assim, mas a agenda tá aberta, é só você ir lá alugar, cara. Aí o que eu fiz? Depois dessa crítica, eu deixei a mesa bruta de lado, comecei a marcar meus jogos em outras mesas. E a pessoa não alugou a mesa, você acredita? Gente, então foi a minha primeira grande treta do ano. E essa treta perdurou durante meses, entendeu? Hoje a gente compartilha o mesmo espaço, eu e essa pessoa, ela joga em outra mesa, a gente não se fala, não se tromba e tudo mais, converso com as pessoas que jogam com ela e tudo mais, mas, cara, nunca jogamos junto, a gente tinha uma relação de conversa no Zap, mas que treta boba, velho, boba, né? Cara, as pessoas que jogam com ela, inclusive, jogam comigo, então, né? Não todos, mas alguns. Então, assim, sabe, bobo, perde ela, perde eu, pode a gente não poder jogar junto. Tá bom? Lamento profundamente que tenha acontecido isso e vai continuar sendo assim no próximo ano. Lamento também, tá bom? Segunda treta foi a do vídeo sobre colecionismos. E essa treta sobre colecionismo está rolando lá no Ludopédia. Não está rolando aqui no YouTube. Se estivesse rolando aqui no YouTube, seria até mais dinâmico, mas não está rolando lá no Ludopédia. Por quê, cara? A galera não viu o vídeo. E é um assunto tão delicado quando a gente fala de coleção, então faz a gentileza, se você não assistiu o vídeo sobre colecionismo, vai lá e dá uma olhada, fala o vídeo sobre colecionismo. Porque, cara, ele não tem a intenção de criticar você, ele só abre a reflexão, um problema que pode acontecer com todos nós. Não pode, ele acontece, ele é real. Esse problema acontece com todos nós. A ansiedade, o FOMO, a frustração, entendeu? A necessidade de compra, o consumismo, isso acontece com todo mundo. É só, vai lá, dá uma olhada no vídeo. E, cara, a quantidade de gente vem encher o meu saco por causa desse vídeo. Ah, porque você tá cagando regra, que ninguém reclama quando alguém coleciona Hot Wheels, boneca, não sei o quê. Velho, quem falou que não reclama? Todo mundo que coleciona alguma coisa é criticado por alguma coisa. Por alguém da família, por os amigos, pelos pais, entendeu? Não existe uma coleção sequer que não tenha uma crítica. Tudo que você coleciona, eu coleciono tampinha de garrafa, alguém vai te achar estranho por isso. Aí eu coleciono, sei lá, peça de madeira, vão te achar estranho por isso. Ah, eu coleciono pedra, vão te achar estranho por isso. Por que não achariam você estranho por colecionar board games? E eu não falo sobre esse assunto. Você é estranho porque eu coleciono. Não. Eu sou estranho, então eu estou admitindo. Tenho que botar um crachá, eu sou estranho porque eu coleciono board games. Cara, não tem nada a ver. A questão toda tem a ver com a sua alma, a saúde da sua alma. Se está tudo bem, está tudo bem. Agora, se não está, começa a prestar atenção. Vê se você não está sofrendo por isso. Então é isso, assiste o vídeo, faz uma crítica construtiva, ou pelo menos faça um comentário relativo ao que eu falei no vídeo, e não simplesmente ler colecionismo e acha que eu estou ali batendo em quem faz coleção. Um absurdo, cara. Mas não deixa de ser divertido. Lá no Ludopédia já tem mais de 5 páginas de debate sobre esse tema. E é um tema que é chato, porque a gente sempre acaba esbarrando nos brios,
sabe, das pessoas que se sentem ofendidas por falar sobre esse assunto. Lamento profundamente, gente, mas eu sou desses, eu vou continuar conversando. Vou trazendo assuntos polêmicos, porque eu falo de pauta social aqui, então a gente está falando sobre relacionamentos, sobre experiências, sobre pessoas, e pessoas são realmente problemáticas, que nos leva ao terceiro problema, a terceira treta do ano, que foi justamente o vídeo sobre toxicidade da comunidade. Galera, esse vídeo também está disponível aí, pode olhar, né, o que é a comunidade é tóxica, a pergunta é uma pergunta, beleza? E a definição ali naquele vídeo, assista o vídeo também, deixe seu like, faça seu comentário lá, é simplesmente assim. Cara, ela é tóxica na internet e ela é uma fofura no ao vivo. Porque a internet é a terra do capeta. Não adianta, qualquer assunto que você trate na internet, sempre vão ter vozes maiores, mais altas e mais estridentes para falar merda para você. Desculpa, é a realidade. Você tem aí o Twitter, você tem aí outras plataformas de negociação, essas novas que criaram aí. Cara, é só podreira. Não tem como. Internet é capeta no controle. Fechou? Então não tem como. Sempre vai ter alguém falando abobrinha, como for falar abobrinha nesse vídeo, no de colecionismo, mesma coisa. Sempre vai ter alguém falar abobrinha. É a vontade que a pessoa tem de ter um protagonismo dentro de uma estrutura ali, ou pelo menos aquela vontade de gerar a treta, o prazer que a pessoa tem em ser destrutiva. Cara, isso acontece, ou só trollar, ele só quer ver o circo pegar fogo. A pessoa que, sabe, a casa tá pegando fogo e joga um balde de gasolina, a gente fica feliz da vida com aquela alegria, né? São as pessoas aplaudindo o pica-pau descendo da cachoeira, né? Na queda d'água. O pica-pau se fudendo lá embaixo. Então, cara, faz parte, é da internet. A comunidade não é a comunidade que é tóxica, é o ser humano. Entendeu? Na internet, a distância, a proteção que essa pessoa tem, o anonimato, que não está 100% protegida, porcaria nenhuma, entendeu? Hoje tem delegacias especializadas aí em crimes cibernéticos, né? Que acha a pessoa em casa. Quantas pessoas já não foram presas por isso? Pedófilos, né? Pessoas do Cham, enfim, dessas panelas aí da internet podre, né? Cara, infelizmente, na internet, tudo é tóxico. Não tem como. Se você não souber filtrar, se você não souber separar, né, a podreira da coisa boa, realmente você não vê. Só que não é a maioria, gente. É uma voz, é um cara chato, é um pau no rabo que vai fazer com que a sua experiência seja negativa na internet. No ao vivo, isso não existe. Beleza? Acabei de citar o problema aí da mesa bruta, não falei? Né? No ao vivo, cara, eu não atrito com essa pessoa, a pessoa não atrita comigo, a gente simplesmente não se cumprimenta. Não tem animosidade, não tem troca de palavras, não tem olhares magoados, não tem ameaças, não existe isso, cara. No presencial, eu tenho cara de homem bravo também, né? Beleza? Então parece que eu sou bravão, né? Eu não sou bravão não, cara, eu sou bonzinho, pode acreditar. Tenho dente morto, igual cachorro, tá bom? Mas não sou esse bravão todo que pareço ser, não, entendeu? Então, cara, no presencial não tem treta. Não existe treta no presencial. Se acontecer alguma coisa, você consegue conciliar ali na hora. Pode acontecer de você ter uma experiência na mesa que não seja agradável, a pessoa não é muito legal, ela é muito competitiva, que é um saco, a pessoa muito competitiva, fora da vibe, da vibração, da sintonia da mesa. Todo mundo aprendendo no jogo, o cara querendo ganhar. Então, sabe, você se sente meio espancado. Pode acontecer? Pode, acontece, cara. Entendeu? Não é da pessoa, é o competitivo que ela tem ali e pode eventualmente ser um problema futuro. Mas aqui naquela mesa, cara, deixa passar. Não joga mais com essa pessoa, simples assim. Se você tá tão incomodado, não joga mais com ela. A pessoa, ela tem um AP muito grande, cara, e não consegue resolver isso. É muito indecisão, não consegue definir isso. Está atrapalhando o jogo, está travancando o seu jogo, está deixando maçante e tudo mais. Dá o toque na pessoa. Isso aqui, cara, no presencial isso não existe. Comunidade tóxica é o caralho. Desculpe a palavra nesse primeiro dia do ano de 2026. Comunidade tóxica é o caralho. Comunidade é sensacional. A gente precisa de pessoas. Pessoas! A gente não precisa de jogo, a gente precisa de pessoas. Tá bom? Para jogar. Ok? Então, você não precisa comprar jogo nenhum. Você precisa ter pessoas para jogar. É simples assim. E como que você vai ser tóxico no ambiente que você precisa das pessoas?
entendeu? É simples, gente. Uma treta sem cabimento. Cara, a gente fala as coisas, as pessoas não entendem, cara. Eu acho divertidíssimo isso. Mas eu me divirto também. Eu não tô reclamando de nada, não. Continua falando abobrinha aí, gente, que eu vou responder vocês. Feliz da vida. Não vocês todos, porque a grande maioria é nota 1000. É um ou outro, né? Troll de internet, beleza? E esses trolls, eventualmente, até não se sentem tão à vontade quando a conversa está de alto nível. O cara escreve uma merda lá e é ignorado. Beleza? E aí ele escreve de novo, continua sendo ignorado e vai indo aí. Aí até ele amadurecer, né? Ele crescer um pouquinho, desenvolver, ver que, né, o ambiente ele é para adulto e ele para de fazer essas abobrinhas, entendeu? Então, relaxa. Gente, a comunidade não é tóxica. Quem tem essa oportunidade de lidar com pessoas no presencial sabe o que eu estou falando, beleza? No universo competitivo, todavia, pode haver toxicidade. No TCG, eventualmente, pode haver. Né? No X-Wing tinha uma toxicidade, né? Por meios que eu convivi. Meu filho jogou muito TCG, eu joguei muito X-Wing, então eu vi isso acontecer. Mas mesmo assim, no presencial, essa toxicidade, esse mau humor, essa marra, não chega ao ponto de ser ofensivo a você. Você não se sente ameaçado, você não se sente tolhido, você talvez não se sinta tão confortável como deveria ser, tá bom? É simples assim. Beleza? Galera, então o vídeo termina por aqui, beleza? Falei sobre aí o meu retrospecto de 2026 para os board games. Os jogos que eu mais gostei eu falo em outro vídeo, os que eu não gostei eu falo em outro vídeo. Nesse vídeo aqui é só para o destaque das coisas diferentes que aconteceram comigo no ano de 2025, beleza? Dentro dos board games. E vamos ver como é que vai ser esse ano de 2026, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, faça os 3Cs. Curte, comente, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos que aparecem aí, né, no canal para você, porque eu não faço vídeo sempre, tem que ter assunto, beleza? E assunto social, pauta social não é tão presente, tá bom? Uma hora dessa eu vou fazer review, uma hora dessa eu vou trazer regras de jogo, mas por enquanto, pauta social é a métrica do canal, beleza? Grande beijo para vocês, feliz 2026, que a gente consiga jogar mais vezes, jogos melhores com pessoas cada vez mais bacanas. Fechou? Grande abraço e a gente se vê em breve.